Você sabia que um único movimento político pode abalar toda a economia global? Trump fez exatamente isso. Ao expor e atacar o que muitos chamam de plano secreto da China, ele acendeu um alerta máximo nos mercados do mundo inteiro. Hoje, você vai entender o que está por trás dessa guerra silenciosa e, mais importante, como isso pode afetar diretamente o seu dinheiro e o que fazer a respeito. Você já percebeu como as grandes decisões entre países como Estados Unidos e China acabam impactando o seu bolso? Mesmo que você nunca tenha saído do Brasil, esse é o problema que muita gente ignora. Vivemos em um mundo globalizado, onde uma tarifa anunciada lá fora pode fazer os preços subirem aqui dentro, derrubar a bolsa ou até afetar seus investimentos mais conservadores. O chamado Plano Secreto da China envolvia uma série de estratégias silenciosas para dominar setores-chave da economia global, como tecnologia, energia e infraestrutura. Mas Trump decidiu interromper esse avanço com ações drásticas, que podem ser vistas como ousadas por uns, perigosas por outros. Pergunta é, o que realmente está em jogo aqui? E mais importante, como tudo isso pode afetar o seu patrimônio, seus investimentos e a economia do país nos próximos meses? Neste vídeo, você vai entender o que realmente estava por trás do plano chinês e como Trump tentou freá-lo. Vamos falar sobre os efeitos imediatos dessas medidas no mercado, o impacto no Brasil e o que os grandes investidores estão fazendo agora. Você vai descobrir onde estão os maiores riscos e também as oportunidades escondidas. E no final, vou te mostrar estratégias práticas para proteger e até potencializar seus investimentos em meio a toda essa turbulência. O plano secreto da China. O que eles tentavam fazer? Nos últimos anos, a China tem sido acusada de avançar, silenciosamente com um plano para se tornar a maior potência econômica do mundo. Mas o que exatamente estava por trás desse plano secreto? A China já vinha acumulando poder no cenário global, principalmente em dois setores fundamentais: tecnologia e energia. O governo chinês investiu massivamente em empresas de tecnologia como a Huawei e buscou expandir sua presença no mercado de energia com o projeto Belt and Road, uma série de investimentos estratégicos em infraestrutura global. Ao controlar esses dois setores, a China queria garantir não apenas o domínio econômico, mas também a supremacia tecnológica. Isso teria implicações em todas as áreas, desde as inovações tecnológicas até as relações internacionais, impactando diretamente o mercado de commodities e a economia global como um todo. Como Trump entrou em cena quando Trump entrou na Casa Branca, uma das suas promessas era proteger os interesses econômicos dos Yumeira. Ele já demonstrava, desde a campanha presidencial, um ceticismo em relação ao poder crescente da China. E como muitos já sabem, ele não hesitou em tomar medidas drásticas para conter esse avanço. Entre as ações mais notáveis, Trump impôs tarifas severas sobre os produtos chineses. A ideia era forçar a China a negociar melhores termos de comércio, ou, ao menos, reduzir o desequilíbrio entre as duas economias. Mas o impacto foi imediato. A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo estava oficialmente instalada, e os mercados começaram a sentir os efeitos. Além das tarifas, Trump sancionou empresas como a Huawei, acusada de espionagem, criando um novo clima de tensão no mercado global. Empresas ocidentais que dependiam de tecnologia chinesa passaram a temer por um desabastecimento de componentes, o que levou a uma alta nos preços e a uma instabilidade ainda maior nas bolsas de valores. O que Trump quer com tudo isso? Muitas pessoas se perguntam: qual é o verdadeiro objetivo de Trump com todas essas medidas? A resposta não é simples, mas pode ser resumida em duas palavras: protecionismo e confronto. Trump acredita que, ao reduzir a dependência dos Yumeira da China e ao enfraquecer o setor tecnológico chinês, ele está preparando o país para um futuro mais independente e mais forte economicamente. Porém, essa estratégia também pode ser vista como um jogo de força em que os Yumeira tentam manter sua posição dominante no mercado global, ao mesmo tempo em que enfraquecem a China. As tarifas, então, funcionam como uma arma econômica,
uma tentativa de fazer a China ceder em termos de comércio e de tecnologia. Porém, ao mesmo tempo, Trump tem gerado uma série de incertezas nos mercados financeiros. O simples anúncio de novas tarifas ou sanções cria uma reação imediata nas bolsas, no câmbio e no mercado de commodities. O medo da escalada do conflito comercial entre essas duas potências fez o mercado reagir com volatilidade e medo de uma recessão global. O impacto no mercado de commodities e tecnologia, com a guerra comercial ganhando força, o mercado de commodities foi um dos primeiros a sentir os efeitos. As tarifas elevadas sobre produtos chineses e americanos afetaram os preços de commodities essenciais, como aço, petróleo e alimentos. Isso levou a aumentos nos custos para empresas em todo o mundo, o que impactou diretamente na inflação global. Além disso, o setor de tecnologia também entrou em colapso. As restrições sobre empresas como a Huawei e outras gigantes tecnológicas chinesas impactaram o fornecimento de componentes e circuitos essenciais para a fabricação de smartphones, computadores e até carros elétricos. Isso gerou uma escassez no mercado e uma alta nos preços desses produtos em muitas partes do mundo. Efeitos imediatos no mercado: quedas, alta do dólar e fuga de capitais com a intensificação da guerra comercial e as ações de Trump. Os efeitos no mercado financeiro foram imediatos. As bolsas de valores começaram a cair, refletindo o medo de uma recessão global. Investidores começaram a temer que a guerra econômica entre as duas maiores potências do mundo pudesse desencadear uma desaceleração econômica mundial. O impacto mais imediato foi nas ações. As empresas que dependiam fortemente do comércio com a China viram suas ações despencarem. Grandes multinacionais com fábricas na China, como a Apple e a Tesla, foram forçadas a reavaliar suas estratégias de produção e distribuição. Empresas de tecnologia, em particular, sofreram bastante, já que a dependência de componentes chineses se tornou um grande ponto de vulnerabilidade. Além disso, o dólar teve um aumento significativo no seu valor. Com a incerteza global e o risco de um embate econômico prolongado entre os EU e a China, os investidores buscaram segurança no dólar, um dos ativos mais procurados em tempos de crise. Isso gerou uma valorização da moeda norte-americana, prejudicando aqueles que precisavam importar produtos ou serviços dos de Taiwan, como empresas brasileiras e de outros países em desenvolvimento. Outro efeito crítico foi a fuga de capitais. Investidores começaram a transferir grandes quantidades de recursos para mercados mais seguros. As incertezas geradas pela guerra comercial, somadas ao medo de uma crise econômica global, fizeram com que muitos capitais fossem retirados de mercados emergentes, como o Brasil, e transferidos para ativos considerados mais seguros, como o ouro e títulos do governo americano. Isso gerou uma instabilidade nas bolsas e um aumento na volatilidade dos preços. O que o investidor comum pode sentir no bolso? Se você é um investidor comum, é muito provável que já tenha sentido os efeitos dessa instabilidade no seu bolso. Quem investe em ações, por exemplo, pode ter notado uma queda nas suas carteiras de investimento. As ações das grandes empresas que dependem do comércio global sofreram quedas expressivas. Para quem tinha investimentos em commodities, a alta nos preços de produtos essenciais pode ter levado a custos mais elevados em produtos do dia a dia. Além disso, aqueles que investem em renda fixa também estão vendo um cenário de juros mais elevados. Com a incerteza no mercado global, muitos países aumentaram as suas taxas de juros para atrair investidores e proteger suas economias locais. Isso pode significar mais rentabilidade para quem tem investimentos nesse setor, mas também pode gerar dificuldades para quem depende de crédito, já que os empréstimos podem ficar mais caros. Mas o impacto não para por aí. A instabilidade no mercado financeiro pode afetar os fundos de investimento, especialmente os que têm exposição a empresas internacionais. Os fundos que investem em ações de grandes empresas multinacionais podem ver sua rentabilidade reduzida, principalmente aquelas com forte presença na China ou com grandes interesses na Ásia. A alta do dólar, por exemplo, pode impactar diretamente os fundos que têm investimentos em moeda local e mercados emergentes. O efeito dominó. Como o Brasil pode ser afetado? Embora o Brasil não seja um dos protagonistas desse conflito direto,
As consequências da guerra comercial entre o Warrior e a China certamente vão chegar até aqui. O Brasil, que depende das exportações de commodities como soja, carne e minério de ferro para o mercado chinês, pode ver a demanda chinesa por esses produtos afetada. Se a China sofrer economicamente, suas compras do Brasil podem diminuir. Isso afetaria não apenas os produtores rurais, mas também toda a cadeia produtiva que depende desses produtos. Além disso, o aumento da inflação global e as altas no preço de commodities podem impactar diretamente o poder de compra dos brasileiros. No Brasil, estamos vendo uma alta constante nos preços, com o impacto das tarifas de importação, a volatilidade dos preços das commodities e o aumento do custo da energia. Isso pode tornar ainda mais difícil para as famílias manterem seu padrão de vida. As taxas de juros também são uma preocupação. Como resposta à incerteza econômica, o Banco Central pode optar por aumentar a Selic para controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Isso afetaria o crédito, tornando o financiamento de bens e serviços mais caro. Para quem tem dívidas, a situação poderia piorar, já que os juros elevados tornam mais difícil pagar as contas. Riscos e oportunidades. Como os grandes investidores estão reagindo, se por um lado, a guerra comercial apresenta riscos para o mercado financeiro, por outro lado, ela também oferece oportunidades para os investidores mais atentos. Grandes nomes como Warren Buffett e Ray Dalio têm se mostrado mais cautelosos, mas ao mesmo tempo têm aproveitado momentos de queda para adquirir ativos de qualidade com preços mais baixos. Esses investidores sabem que a volatilidade pode ser sua amiga se souberem se posicionar estrategicamente. Em tempos de crise, há sempre empresas e setores que podem se beneficiar da desordem. Os setores de energia renovável, por exemplo, podem ter oportunidades, já que os governos buscam alternativas para se protegerem de possíveis rupturas no fornecimento de energia. Já as ações de defesa e tecnologia cibernética tendem a ser vistas como apostas mais seguras durante períodos de tensão. Outro ponto importante é o mercado de ouro, que tende a se valorizar em tempos de incerteza econômica. A compra de ouro físico ou de fundos de investimento que compram ouro pode ser uma boa maneira de proteger o seu portfólio contra as quedas dos mercados de ações. Como? Se proteger e até lucrar. Nesse cenário de guerra e tensão em tempos de incerteza, é fundamental adotar estratégias que não apenas protejam o seu dinheiro, mas que também proporcionem oportunidades de lucro. A guerra comercial entre os Iowa e a China, com suas tensões e instabilidades, pode ser uma oportunidade para quem está preparado. A chave está em entender como posicionar seus investimentos para que, ao invés de ser pego de surpresa com quedas abruptas, você consiga tirar proveito dessa volatilidade. Estratégias defensivas. Protegendo seu portfólio, a primeira linha de defesa é a diversificação. Ter um portfólio diversificado entre diferentes classes de ativos, como ações, renda fixa, commodities e moedas, pode ajudar a reduzir os riscos. Quando o mercado de ações está em queda, ativos como ouro e títulos do governo podem oferecer maior segurança e até gerar retornos. Portanto, é importante alocar uma parte do seu portfólio em ativos que não se correlacionem diretamente com a oscilação do mercado de ações. Fundos de renda fixa de longo prazo, por exemplo, podem ser uma boa opção, já que esses ativos tendem a ser mais estáveis. Da mesma forma, ações defensivas, como as de empresas do setor de saúde, energia e alimentação, geralmente se mantêm mais resilientes durante períodos de crise. Outro ponto importante é a proteção cambial. Se você tem investimentos em mercados emergentes ou ativos expostos a moedas estrangeiras, uma parte do seu portfólio pode ser destinada a ativos que se beneficiem da alta do dólar, como os fundos de índice que investem em empresas globais. Estratégias ofensivas. Aproveitando as oportunidades, apesar da tensão global, sempre há oportunidades para os investidores mais atentos. As ações de empresas com forte presença no mercado internacional, especialmente aquelas que podem se beneficiar da guerra comercial, podem ser uma boa aposta. Empresas de tecnologia, energia renovável e infraestrutura podem ver aumento na demanda, já que o mundo está cada vez mais dependente dessas soluções, principalmente em momentos de instabilidade.
Além disso, o mercado de commodities, especialmente o ouro e os metais preciosos, tende a se valorizar durante períodos de crise, já que os investidores buscam ativos seguros. Investir em fundos que compram ouro ou até mesmo em ETFs, fundos negociados em bolsa, voltados para esses ativos, pode ser uma boa forma de proteger seu portfólio. Por fim, quem tem uma visão de longo prazo pode se beneficiar da queda momentânea de ações de grandes empresas, adquirindo esses papéis com preço baixo. Durante uma crise, as ações de grandes empresas que têm bases sólidas e um potencial de recuperação mais rápido podem ser adquiridas com desvalorização significativa. Esse tipo de investimento exige paciência e visão estratégica. Mentalidade antifrágil. Preparando-se para o futuro. A mentalidade antifrágil é um conceito importante para quem deseja prosperar em momentos de crise. Ao invés de apenas se proteger, você precisa se preparar para aproveitar as oscilações do mercado. Isso significa não ter medo de arriscar, mas sim fazer isso com sabedoria. Você deve ter uma estratégia clara e seguir em frente com calma, aproveitando as quedas como oportunidades de compra e não se desesperando com os movimentos do mercado. Uma mentalidade antifrágil também envolve ser flexível, adaptando-se às novas condições econômicas. O investidor antifrágil sabe que, em tempos de crise, podem surgir oportunidades que jamais seriam visíveis em momentos de calmaria. E, mais importante, ele sabe que crises também são uma chance de aprender e crescer financeiramente. A guerra econômica entre os Reino e a China, as tarifas e as tensões globais têm um impacto direto no mercado financeiro, nos seus investimentos e no futuro da economia global. Agora, mais do que nunca, a capacidade de entender as dinâmicas econômicas e posicionar seus investimentos corretamente é fundamental. Porém, a ação mais importante de todas é agir com inteligência. Ao longo deste vídeo, vimos como diversificar seus investimentos, proteger seu portfólio e até mesmo como lucrar com as oportunidades que surgem durante a crise. A mentalidade antifrágil é essencial para não ser pego de surpresa, e sim para aproveitar ao máximo as mudanças no mercado, sabendo que em tempos de turbulência, quem está preparado sai à frente. Agora é hora de você agir. Se você não quer ver seus investimentos desvalorizando sem um plano claro, comece a aplicar as estratégias que discutimos. Diversifique, proteja-se e, acima de tudo, mantenha a calma. A crise pode ser um ótimo momento para encontrar oportunidades de crescimento que, de outra forma, passariam despercebidas. Se você está preparado para aplicar essas estratégias e aproveitar o cenário de tensão a seu favor, é importante continuar aprendendo e se atualizando. O conhecimento contínuo sobre o mercado, os riscos e as oportunidades não apenas protege sua fortuna, mas também pode ajudá-lo a prosperar quando todos os outros estão em pânico. Então, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que também precisam entender o impacto desse conflito geopolítico. Deixe nos comentários sua opinião sobre o cenário atual. Você acha que estamos à beira de uma nova crise global? Como você está se posicionando nos seus investimentos? Vamos discutir juntos, porque a troca de experiências é uma das melhores maneiras de aprender e se proteger. Lembre-se, o mercado é imprevisível, mas aqueles que estão bem informados e agem com inteligência têm o poder de transformar adversidades em oportunidades. E o momento de agir é agora. Chegamos ao fim de mais um conteúdo poderoso. E se tem algo que você deve levar com você hoje é: crises sempre revelam os preparados. Enquanto muitos entram em pânico, vendem tudo e ficam paralisados pelo medo. Os investidores conscientes, com estratégia e visão de longo prazo, crescem, prosperam e acumulam patrimônio. O mundo está mudando. Rápido, às vezes de forma imprevisível. Mas mesmo nos piores cenários, existe uma chance para você crescer, aprender e dar um passo além. Você já deu esse passo hoje ao assistir esse vídeo até o final. Então, continue nessa jornada. Aqui no canal, estamos juntos para transformar informação em ação e ação em resultado. A liberdade financeira não é um sonho distante, é uma construção diária. E você está no caminho certo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, siga firme. E lembre-se, o
O futuro pertence a quem se antecipa.